já tava com muita saudade de fazer brinquedo. Por isso, ela resolveu, então, trazer os pets para vocês. Pets esse que nós nos inspiramos por uma imagem vista na internet, e aí nós desenvolvemos o seu companheirinho. Esses são os pilotos. Esse é o molde que vocês receberam por e-mail ou vão receber, tá? Nós fizemos o rostinho, os focinhos, para não chegar o molde aí tão peladinho. Então, é uma orientação aqui para quem quiser seguir, mas essa pintura e esses detalhes são todos livres, tá? Mas para quem é iniciante e tá insegura, então já vai receber com essa ajudinha aqui, esse bônus extra, né? Que é poder se guiar pelo rostinho, tá? O molde não tem a marcação, mas eu já vou começar falando aqui, ó, que a parte mais fácil para fecharmos, porque é a parte mais reta que nós deixamos aqui, ó, já fizemos ele reto para isso, tá? Para que o melhor lugar para que vocês consigam fechar com pontos invisíveis é abaixo aqui de um dos bracinhos, tá? Aqui na lateral de umas perninhas. Então, vai depender aí do teu gosto, se tu é destra ou se tu é canhota, tanto faz em qual das laterais tu vai deixar essa abertura, tá? Deixa ela mantendo aqui, ó, 1 centímetro de distância do desenho, tá? Para que tu consiga fechar, para depois de pronto, ó, ele poder fazer esse encaixe aqui, ó, fazer toda essa curvinha do braço, mas ter um espaço ali firme e deixar ela aqui na abertura reta. Vamos ver quanto que eu deixei aqui. Essa é uma sugestão para quanto tu pode deixar aberto aí. Ó, eu deixei aqui uma abertura de 3 centímetros, tá? Se tu preferir deixar um pouquinho mais, vai até 4 centímetros ali, mas não precisa muito mais do que isso, porque senão tu vai pegar aqui de novo na curva. Vai entender que por ele ser pequeno, ele é um pet fofo, dá pra brincar, ele é praticamente uma mini naninha, né? Agora lá onde ele vai morar, ele vai ser uma mini naninha. Então, ele é um brinquedo fofo, barato, porque tu pode fazer com os teus retalhos, como nós estamos fazendo aqui, ó. Todos os nossos pets têm um tecido na frente e o outro atrás, para que tu possa aproveitar os tecidinhos aí. E esse que nós vamos fazer hoje não vai ser diferente. 99% dos nossos moldes sempre são com a margem de costura, ó. Pode ver que aqui o pet pronto está para dentro dessa medida. Então, o molde que tu vai receber aí no teu e-mail é um molde já com margem de costura, tá? Então, os dois são pets pequenos, pets fofos, que ficaram com... Vai ter uma variação conforme o teu pé de máquina aqui, ó, mais o meu gatinho aqui, esse que tá na minha mão, ficou com 14 centímetros de altura. E o doguinho ficou também, ó, com 14 centímetros de altura. Então, tu vai ter uma alteração aí de até 15 centímetros ou até um pouco menos, conforme o pé de máquina que tu vai usar aí. Vamos ver esse retalho aqui que eu peguei. Cabe o nosso pet, eu peguei um retalho de 17 centímetros de altura por 15 de largura, tá? Pode ser usando lá a nossa retalhoteca, misturando vários retalhos, não tem problema nenhum, aqui nós só vamos pela praticidade. Então, nós vamos pegar 2 retalhos. Lembrando que nós estamos falando de brinquedo para crianças. Então, usem sempre tecidos lavados, previamente lavados, para que eles desbotem, né? Ou encolham, para não termos surpresa que um tecido encolha mais do que outro. Então, usem sempre tecidos lavados, tá? Então, nós vamos riscar o nosso molde, neste caso, nós vamos riscar o nosso molde pelo lado direito do tecido, tá? Se tu quiseres fazer o rostinho depois, aí então pode ser tudo normal, pode ser pelo lado avesso. Por quê?
porque nós vamos marcar aqui, né, meninas, essa sinalização para não ter acidente depois. Então, eu aqui vou riscar com lápis para aparecer bem. E como nós falamos, nós temos margem de costura, então eu posso riscar aqui com lápis, tá? De preferência um lápis 6B, se tu não tem giz ou caneta fantasma, porque ele marca mais e tem menos oleosidade. Então, aqui, ó, gurias, como eu tenho essa abertura, tá, eu vou... Aqui eu nem vou riscar, né? Porque como eu tô usando lápis aqui, eu não vou riscar, tá? Ó, eu vou deixar aqueles meus 3 centímetros sem riscar. Pra quem tá usando uma caneta fantasma ou um giz que apaga, pode sim já riscar aqui. Lembra de não tirar a mão de cima do molde, tá? Pra ele não se deslocar. Pra mim, nesse momento, é um pouquinho mais fácil fazer isso, porque... Então, pra quem quiser desenhar o rostinho antes, precisar dessa dica aí, risca pelo lado direito do tecido. E eu comentei aqui que eu prefiro caneta Micron, tá? É uma caneta encontrada em papelaria. Tá? Essa aqui é 01, isso é marca, tá? Por isso eu até peguei outra de outra marca, tá? Aqui, ó, Micron 01. Micron é a que menos borra, né? Ela depois ela não sai. Então, eu venho aqui, ó, e marco os principais pontos. Eu fiz furinhos aqui, então tu marca aí os pontos, ó. Eu sinalizei os olhos, o triângulo e a barbinha. Deixa eu fazer aqui, ó. Pra depois de pronto, tu não precisa mais ter medo, né? Aqui pode bordar, fica lindo, inclusive, ó. Ela é só pra que eu me guie. Ela serve como guia, tá? Lembrando que os bigodes não precisam ser perfeitos, por isso eu vou fazer esse bem tortinho, inclusive. Esse aqui tava mais parelhinho. E vou fazer já, só pra que a gente visualize aqui, vou começar a fazer essas barbinhas. Como eu vou deixar aquela marcação ali, pra abertura, eu já vou cortar aqui, por exemplo, né? Corta no risco. Então, do lado do avesso, é muito mais fácil a gente fazer isso, né? Porém, para quem não tem habilidade, tem um pouquinho mais de insegurança para desenhar o rostinho dele ali, o focinho e apontar os olhinhos. Essa é uma dica para quem tem medo, que nem eu tive durante muito tempo, de fazer o rostinho errado. Então, nós estamos cortando pelo lado direito. Se eu tivesse riscando do lado avesso, eu não precisava nem estar cortando, né, gente? Eu poderia costurar. Aqui onde é a abertura, eu não vou cortar, eu vou deixar um pouquinho mais de tecido pra dentro, né? Pra depois, na hora de desvirar, eu não passar trabalho, né? Ó. Pra eu ter uma margem de segurança aí de tecido, tá? Ó, gente, então eu vou deixar um pouquinho a mais de tecido aqui. Risquei pelo lado direito. E vou virar tudo tradicional, direito com direito, vou costurar. Bonecos monoblocos são muito legais para trabalhar, são produtos baratos para vender, porque são simples e são pequenos, são econômicos, são ótimos para treinar. Eu vou colocar um pé de máquina, que é a minha agulha toda para a direita. Esses pets devem ser feitos, quando forem feitos à máquina, ou mesmo à mão, devem ser costurados com pontos pequenos, tá? Que aqui no ponto é um ponto de fechamento. Na maioria das máquinas de vocês é entre 2 e 2,5. Então, nós vamos colocar a agulha dentro, vamos fazer retrocesso, porque a gente vai desvirar e encher ele por aqui. Vamos começar com retrocesso.
Se for preciso aí na tua máquina, usa até 1,8. Que eu quero te dizer que o desenho deste molde, ó, dos bracinhos aqui, ele dobra bem retinho, tá? Mas tu não precisa fazer bem retinho, se tu preferir, tu pode fazer essa curva suavizada aqui, distribuindo 2 ou 3 pontos, tá? Para que tu precise dar menos piques depois, mas dá para fazer retinho também. O molde foi feito para que tu consiga fazer retinho. Vamos ver aqui se eu peguei uma cor boa para mostrar para vocês, ó. Ó, então, eu vou usar um pé de máquina, um pé de máquina que eu considero aqui, né, todas as nossas oficinas, em todos os nossos cursos, um pé de máquina é a extrema da máquina e margeando aqui. Então, a gente costura pra dentro do risco original, tá? E aí, vamos fazer toda a voltinha. Agora, eu vou fazer e mostrar pra vocês que, vou parar de falar, depois de dizer que é pontos pequenos, devagar, não tenha pressa. Ele é muito pequenininho, então vai ser rapidinho para fazer. Então, vai acompanhando bem devagar a curva. Esse é um exercício bem legal. É 2, 3 pontos, deixa a agulha dentro, também é um exercício legal para a gente aprender a costurar, é aprender a deixar a agulha sempre dentro do tecido, porque daí a gente consegue girar sem perder. Então, exercita, né, treina para que tu fique sempre com a agulha dentro. E aí, vai acompanhando a curva. 2, 3 pontos, vira. 3, 4 pontos, né? Vai depender do tamanho do teu trabalho. Cheguei então na minha abertura e vou fazer um retrocesso. Pronto. Talvez nessa cor a gente não consiga enxergar muito bem, mas é o suficiente para entender. Vamos ver aqui, ó, que nós começamos deixando um pouquinho de tecido aqui. Vamos acompanhando toda a curva aqui que eu comentei com vocês, ó, não precisa fazer essa quebrada retinha, pode suavizar ela com 2, 3 pontos, ó, acompanhamos todos os detalhes e chegamos aqui do outro lado, ó, e eu deixo uma margem aqui de tecido para evitar que ele desfie na hora de desvirar, tá? Por isso é importante, é legal para te ajudar aí na tua vida que ele seja um tecido macio, que não desfie muito, para ele resistir aí no teu começo, tá? Eu vou cortar com tesoura de picote, menos na abertura. Para quem não tem tesoura de picote, dê piques em toda a volta, porque ele é todo cheio de curvas. No caso, curvas e fofuras, né, e graciosidades, porque são muito graciosos, os dois ficaram. Faça bem colorido, faça bem costurado, que vai durar aí por muito tempo para poder colocar na máquina, poder brincar, poder lavar sempre para contar a história para as crianças. Então, nós queremos que ele seja um produto que dure bastante, tá? Vamos fazer ele bem costurado, bem firme. A vantagem de não cortar os dois tecidos é essa, né? Porque aí não escapa ninguém. Então, cheguei aqui na outra ponta. E aqui eu vou deixar esse pedacinho de tecido aqui na nossa abertura. Mesmo sendo um tecido que vai ficar pra dentro, eu nunca corto ele de qualquer jeito, tá, gente? Eu corto aqui ele retinho. Porque dependendo do tecido que tu estiver usando, ele vai ficar uma sombra lá pra dentro. Então, para que fique caprichado, que fique uma sombra bem retinha, né? Não vamos colocar um tecido de qualquer jeito lá pra dentro. Então, cortamos.
Verifica se tá tudo costurado, se deu piques aqui em todos os cantinhos, ó, que são importantes, né, nessas principais quinas aqui, ó. E vamos desvirar a nossa peça. Ele é pequeno. Vai lá numa orelha, ó. Eu deixei um pedaço, nesse caso aqui, até menor do que 3 centímetros, e vocês veem que eu consigo desvirar com facilidade, porque ele é todo muito pequeno, né? Então, por isso é importante que seja tecido macio, senão a gente força muito aqui. Peguei um pincel que tem as pontas arredondadas, e normalmente todos nós temos um pincel dentro de casa. Vou acomodar todas as voltinhas. Então, é um produto que rende muito, meninas. Dá para presentear aí a família toda, dá para, né, presentear uma creche inteira, dá para vender porque ele é muito rápido de fazer, tá? Se a gente mantém o tecido firme para riscar, então ele é costura devagar para não ter que desmanchar, por exemplo, é um brinquedo super rápido para fazer, ó. Tá? Com aquela sobra de tecido que nós tínhamos, ele fica bem lá pra dentro, né? Sobra, não falta aqui, ó, facilita muito a nossa vida. E aqui, como nós treinamos costurar reto, ele já tende, ó, a ficar, se encaixar bem no lugarzinho dele. Mas vamos encher o nosso bonequinho, ó. Marca aqui pra depois facilitar na hora do teu fechamento, tá? Esses frisadores ou marcadores são bem legais também, ó. Vamos pegar um pouco de plumante, ó, fibra siliconada, aquilo que nós usamos para os travesseiros e almofadas, e vamos colocar lá nas pontinhas, tá? Vamos levar para lá e vamos colocar lá na pontinha. Como nós temos lá no nosso canal também a baleia, a gente fala sobre isso, né? A nossa baleia monobloco. A gente fala sobre isso, sobre encontrar aqui os cantinhos e deixar um pouco de plumante lá dentro, para que depois ele não volte e fique vazio essas pontas. Então, a gente coloca um pouquinho de plumante nas extremidades para depois ir completando. Os brinquedos monobloco, uma característica deles, esses brinquedos assim de tecido, tá? Eles têm uma característica que quando a gente enche eles... eles têm esse aspecto aqui, deixa eu voltar o foco, ó. Eles têm esse aspecto de fazer essa dobra, né? Parece, alguém me perguntou que a gente não encheu direito. Nas orelhas tu vai colocar plumante, tanto na do gato quanto no dog. Vai colocar plumante que esteja fazendo duas partes aqui, né? Que um pouco do plumante esteja na orelha e um pouco no corpo. Não coloca aqui, né? E depois coloca a outra para fazer essa divisão. Então, um pouco de plumante estará fazendo essa ligação aqui, tá? E o dos braços é assim mesmo, tá? No caso aqui não é braços, né? São dog, então os membros superiores. É uma característica para a criança poder brincar mesmo, então não te preocupa. O importante é que tenha plumante aí dos dois, nas duas pontas, tá? Ó, eles ficam mesmo com esse aspecto. O importante é que não fique vazio aqui para ele não voltar e ficar o bracinho. Esse pet tem 21 gramas, pronto, fechado, costurado, com detalhe de feltro na orelha. E esse aqui, como não tem feltro, né, e tem as pernas mais fininhas, esse está com 15 gramas de enchimento. Então, é super, super econômico para fazer esses brinquedos. Não precisa tirar toda, deixar ele estaqueadinho, né? Enche para que ele fique fofo, para que a criança possa brincar. Nós vamos fechar agora com pontos invisíveis. Quando eu completar aqui esse plumante, então, para te fechar com pontos invisíveis, tu pode olhar. No nosso canal tem a baleia, a gente fecha ali a mão, né? Ou no curso também o boneco monobloco, é o mesmo sistema.
Ó, por isso a gente marca antes, porque daí conforme a gente vai manuseando e enchendo, ele segue marcadinho. Então, pontos invisíveis são pontos feitos seguindo a linha da costura. Ou seja, ele é feito bem nessa dobra que nós marcamos para dar continuidade ao ponto que foi feito a máquina. E aqui, meninas, o legal é começar a fazer esse fechamento invisível de cima para baixo, tá? Deixa eu mostrar para vocês por que assim, para quem tiver alguma dúvida. Ó, se eu quisesse fechar esse boneco aqui começando de baixo para cima, cada ponto que eu desse me aproximando do final, eu ia acabar encostando a ponta da minha agulha aqui. Isso vai atrapalhando a vida da gente, né? E esse, então, é o nosso pet. Esse também tá só com a marcação, ó. Eu ainda não finalizei. Esse já tá finalizado, ó, já foi... Já concluí aqui essa pintura. Coloquei aqui uma mancha para mostrar de opção para vocês, inclusive com a linha contrastante, porque tudo aqui é muito divertido e cresce então a nossa equipe de crianças. E todas coloridas. Faça os teus pets e vamos fazer encher esse mundo de brinquedo, vender brinquedo, doar brinquedo, presentear brinquedo, encher a casa de brinquedo, deixar a casa toda fofa, cheia de brinquedo.